Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Bem-vindo, querido devoto, romeiro, peregrino da Mãe Aparecida, nessa quarta-feira, nessa manhã bonita, aqui no Santuário Nacional, onde nos unimos como irmãos e irmãs para celebrar a vida, para celebrar a fé. Bem-vindo você, querido irmão, querida irmã que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação. Muito obrigado por nos possibilitar chegar até você pela TV Aparecida, pela Rádio Aparecida e pelo portal A12. E assim unidos como irmãos e irmãs, fortalecidos na fé, com as intenções que nós trazemos no coração, nós queremos celebrar a nossa liturgia. E hoje nessa liturgia, nos fala que Deus é bom e justo e quer o bem de toda a humanidade e não a sua condenação, mas também nos faz participantes de sua vontade e por isso somos responsáveis pela vida e pelo mundo. O Jardim do Éden é o desejo divino para conosco, para que vivêssemos na paz e na liberdade. É preciso saber escolher. Por isso Jesus nos ensina que é a atitude do coração que pode transformar, e não a lei pela lei. Formemos, pois, uma consciência com os valores do Evangelho de Cristo. E com essa motivação inicial, nós queremos também acolher as romarias presentes aqui, a de Palmital. Queremos colocar em intenção o aniversário natalício do padre Dionísio de Foltran Zamuner, missionário redentorista. Vamos ficar de pé, então, e iniciar a nossa Eucaristia cantando. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Só vós sois minha força, meu Deus, preservai-me de todo o mal. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Celebremos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos nesse amor, unidos nessa comunhão, nós queremos suplicar a misericórdia de Deus pelas vezes que somos incoerentes com a nossa vida e nosso chamado à santidade, desviando-se daquilo que Deus quer para cada um de nós. Mas confiantes no seu amor, confiantes na sua bondade, supliquemos. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor,
piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Juntamente com as intenções que já mencionamos, rezamos por todos vocês que fazem parte da família dos devotos, que colaboram com a missão evangelizadora de construção e social aqui do Santuário Nacional. Rezo ainda pela saúde do meu pai, que faz uma cirurgia hoje lá em Belo Horizonte, que possa ser recuperado da melhor forma possível. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto no campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva no campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que fizeres, sem dúvidas morrerás. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que ao seu tempo vós lhes dei o alimento, vós lhes dais o que comer e lhes recolhem, vós abris a vossa mão e eles se fartam. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário Nacional, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rede Aparecida de Comunicação, a liturgia de hoje traz para nós dois elementos ou duas reflexões importantíssimas para a nossa vivência, para a forma da gente perceber o mundo e para a gente viver nesse mundo. O primeiro relato, da primeira leitura é do livro do Gênesis. E as leituras do livro do Gênesis, né, as leituras são sempre inspiradoras, porque nos remete à origem, né, como diz o nosso próprio título do livro, né, o nome do livro, Gênesis, nos resgata a origem. E nessa leitura que acabamos de ouvir, do capítulo 2 de Gênesis, é o relato da criação. E a gente também deve saber que no próprio livro do Gênesis existe mais de um relato da criação. As formas em que o povo de Deus, a forma inspirada pelo próprio Deus, que o homem teve de compreender a sua origem, né, de compreender como é que fora criado, como é que fora formado. E nesse texto aqui, da leitura do livro do Gênesis, logo no começo vai falar que quando ainda não existia nenhum arbusto sobre a terra, né, porque ainda não tinha chovido, e Deus ainda não tinha feito o homem sobre o solo. E a partir dali que vai criar o homem, vai criar a mulher, para que possa cultivar o solo, para que possa usufruir dali o seu sustento, a sua vida, né, da vitalidade. Mas existe uma questão aqui muito importante. Deus cria nesse lugar paraíso e coloca lá uma árvore da vida, a árvore do bem e do mal. E proíbe o homem, proíbe a mulher de comerem dessa árvore, essa árvore da vida. Porque o dia que comerem, está escrito aqui, sem dúvida morrerás. Aí a gente entra numa espécie de paradoxo. Talvez vocês não tenham se perguntado, ou já tenham se perguntado, por que em meio a tanta beleza, em meio a tantos fatores que geram vida, Deus criaria essa árvore,
né? Não era mais fácil não ter criado e deixar a vida fluir com beleza, com tranquilidade? Mas a gente tem que entender que esse é um relato da qual o homem foi inspirado para responder a esse desejo, a essa vontade de saber da sua origem, de onde veio, porque ele se sente inspirado e voltado para Deus. De Deus veio e de Deus deve voltar. Então ele vai dando respostas, foi dando respostas à medida que compreendia e se aproximava dos mistérios de Deus. Mas voltando à questão dessa árvore da vida, do conhecimento, do bem e do mal. A árvore por si só não é a causa, né, desse rompimento entre o homem e Deus. Mas o conhecimento do bem e do mal, a onisciência, que é o sentido mais amplo que nós temos quando a gente fala desse relato da criação, a onisciência, o conhecimento de tudo, o conhecimento pleno, ele pertence a Deus. A Deus que pertence toda a sabedoria, toda a plenitude, toda a maravilha, né? A beleza, o total, a totalidade, pertence a Deus. Toda vez que o homem deseja adquirir e chegar a essa totalidade, a essa plenitude, a essa autossuficiência, o homem quer se colocar no lugar de Deus. E ao colocar-se no lugar de Deus, ele se considera como Deus. Não preciso de ninguém, eu me basto por mim mesmo. E aí que acontece a dinâmica do pecado, acontece as frustrações, acontece o egoísmo e tudo aquilo que afasta o homem de si, afasta o homem do outro, afasta o homem do próprio Deus. E é por isso que Deus coloca, o relato nos traz essa presença dessa árvore que está lá no meio do jardim, para que o homem possa perceber que Deus tem o seu espaço, tem o seu lugar. E ele tem um lugar muito especial no coração de Deus. E isso deve ser uma regra de ouro para o ser humano. E não querer colocar-se no lugar de Deus, não querer ficar com essa toda plenitude, achando que basta por si mesmo. Nós vivemos numa época de muito conhecimento, de muita tecnologia. E tudo isso foi concebido pela graça de Deus, de nos dar sabedoria e inteligência para podermos descobrir os métodos das coisas, as ciências, a medicina, tudo isso que a gente conhece hoje, graças à sabedoria e inteligência concedida por Deus. Mas toda vez que o homem ele se julga senhor de si, com essas mesmas palavras que eu disse, autossuficiência, plenitude, poder, ganância, ele traz o mal para si e tem consequências terríveis. Nós vivemos aí 2 guerras mundiais terríveis que devastaram tantas pessoas, mataram tantas vidas, destruíram o planeta. A cobiça, a ganância, a exploração desmedida, desfreada, desmatamento, queimada, exploração de minerais, tudo isso tem consequências terríveis para o ser humano. Isso é o quê? É o desejo sempre crescente de querer ter poder, esquecendo-se da finitude que nós somos diante de Deus. Então essa é a essência daquilo que nos colocam quando se fala esse apartamento, dessa separação entre o que se vivia na plenitude, na comunhão com Deus, com o meio, o ambiente, com o cosmo, e quando o homem deseja se colocar no lugar de Deus, aí vem a autossuficiência, vem o pecado e vem a morte. Então essa é a essência quando nos coloca diante desse relato da criação. E aí chegamos no Evangelho, nos deparamos com Jesus e a multidão simples, a multidão que está ali para aprender, sedenta desse grande mistério revelado nessa pessoa que atraía, que cuidava, que amava, que é o próprio Jesus. E ele chama a atenção do povo: olha, escutai todos e compreendei. Depois ainda vai falar assim: olha, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, fique atentos, buscar e compreender. O que torna o homem puro não é o que entra nele vindo de fora. E aqui Jesus toca numa questão muito sensível, sobretudo para o povo judeu naquela época, ainda hoje, mas naquela época muito mais acentuada, sobre as questões da impureza.
o que era ilegal, o que não podia. E há uma lista interminável de coisas que tornavam o homem impuro. Se passasse na rua, se tinha alguém doente, leproso, alguém enfermo, alguém com algum sangramento, muitas questões eram ilegais, tornavam as pessoas impuras. Alimentos, uma incontável lista de alimentos que não poderiam ser consumidos porque eram listados como alimentos impuros. Cada uma dessas coisas com uma certa justificativa, de acordo com aquela cultura, com aquele jeito de ver as coisas. Mas acontece que em meio a tanta regra, em meio a tanta apego à lei pela lei, tornava as pessoas excluídas, tornavam as pessoas separadas. As pessoas, a grande maioria das pessoas não tinham acesso, não conseguiam se tornar puras, porque a própria vida da pessoa às vezes as tornava afastadas de participar da grande celebração da vida, do encontro com as pessoas, porque eram colocados como pecadores, porque estavam envolvidos com algum tipo de situação que a lei os tornava impuros. E aí, sobretudo nas questões alimentares, as questões rituais. E aí Jesus vai falar assim, olha, o que torna impuro não é o que vem de fora. O que torna impuro é aquilo que é semeado no coração e aquilo que é externalizado, aquilo que as pessoas proclamam, a forma das pessoas se expressarem, porque aquilo ali nasce do coração. E ele vai dar um exemplo claríssimo. O que você se alimenta vai para o estômago, depois vai para a fossa. É bem direto a colocação de Jesus. E ele diz aquilo, as pessoas certamente ficaram pensativas, certamente Jesus incomoda toda a comunidade dos intelectuais, doutores da lei, e eles vão para casa, mas os discípulos de Jesus não entendem muito bem o que ele quis dizer com aquilo. E aí vai perguntar para ele, Senhor, o que estava dizendo ali, o que você quis dizer com essa parábola? E Jesus fala, olha, o que torna, repete uma vez mais, o que vem de fora não pode tornar a pessoa impura, porque ela não entra no coração, mas aquilo que vem do coração, aquilo que vem e é proclamado para fora. E aí ele vai fazer uma lista de situações que é o que realmente torna o homem puro. As más intenções, imoralidades, roubos, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas questões tornam impuras, sobretudo porque interfere diretamente na sua relação com Deus, na sua relação com o outro, na sua relação com a sua comunidade de fé. Tudo isso é um empecilho para que possamos viver a plenitude das nossas relações, que nos conduz a esse itinerário comum, esse itinerário conjunto de irmãos e de irmãs criados à imagem e semelhança de Deus, e criados para a vida, criados para viver nessa comunhão. Quantas vezes aquilo que se diz de forma arrogante, de forma áspera, não fere o coração das pessoas que estão ao nosso redor? A começar pelo ambiente familiar. Por isso que é importante demais a família moderar a sua forma de falar, sobretudo com os pequenos que vão aprendendo, o jeito de falar, o jeito de ser na comunidade. Se fala de maneira grossa, maneira árdua, maneira violenta, a criança vai internalizando aquilo. Se você não trata bem seu esposo, sua esposa, sempre dirigindo com palavras ásperas, com palavras odiosas ou com indiferença, isso vai machucando a relação, vai ferindo a conexão de ambos. Da mesma forma, você que trabalha, às vezes não é tão próximo do seu colega, às vezes tem alguma situação de indiferença lá no seu trabalho. Se você não sair de casa com o propósito de ser compassivo, de ser tolerante, de ser paciente, e que não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, você vai acabar criando ali uma situação ruim para você, para as pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, vai envenenando o seu próprio coração, tornando impuro o seu coração, a sua vida e o seu ambiente. São questões claras, questões muito cristalinas para nós.
porque são objetivas na nossa vida. Da mesma forma, a sua forma de viver, a sua postura diante do encontro que você tem com seus amigos, nos seus momentos de lazer, seus momentos de diversão. Qual é a postura que você vai adquirir nesses ambientes, nas festas, no momento de encontro? Porque se você não se controla, se perde, se deixa ficar totalmente envolto às questões com as relações com os outros, vai cair na devassidão, vai cair no adultério, assassínio, maldade. É o que a gente vê aí, né, no nosso mundo, né, de forma tão massiva, de forma tão desconcertante e de forma tão desagregadora. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, busquemos voltar à origem, à realidade primeira, onde estávamos em plena comunhão com Deus, e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos possíveis disso novamente. Busquemos estar integrados com a criação, busquemos estar integrados uns para com os outros, semeando vida, promovendo vida, valorizando a vida. Esse é o desejo de Jesus Cristo para cada um de nós. Não tornemos impura a nossa vida nem as nossas relações, mas busquemos a comunhão plena com Deus, assim como fizeram os santos e as santas, os profetas, todos aqueles que ficaram em comunhão com a palavra de Deus. Peçamos à nossa querida mãe, a Senhora Aparecida, que nos inspire e nos ajude a fazer essa caminhada. Ela que disse seu sim, ela, a nova Eva, que nos restabelece essa comunhão com Deus, nos inspire e nos ajude a fazer esse caminho de vida e santidade. Assim seja. Amém. Amém. Iluminados pela palavra do Senhor, elevemos as nossas preces ao Deus da vida e digamos com fé: escutai, Senhor, nosso clamor. Escutai, Senhor, nosso clamor. Despertai no coração dos cristãos atitudes que libertam e devolvam a paz aos oprimidos e escravizados. Escutai, Senhor, nosso clamor. Dai-nos a graça de permanecer fiéis ao Evangelho e vos servirem nossos irmãos e irmãs. Escutai, Senhor, nosso clamor. Inspirai na liberdade verdadeira, para que ajudemos a fazer no mundo um lugar de harmonia e de paz. Escutai, Senhor, nosso clamor. Guiai nossos passos no caminho de vosso reino, e que nos alegremos com a certeza de vossa presença entre nós. Escutai, Senhor, nosso clamor. Ó Pai de bondade, vós que conheceis nossa sinceridade e nossa fé, firmai vossa vida em vossa vontade. Por Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. No altar do Senhor a nossa vida, juntamente com o pão e o vinho, ofertemos ao Senhor tudo aquilo que somos e temos. Você que está aqui presente pode também participar do ofertório, dirigindo aos cofres que se encontram aí ao longo dos corredores. E você que está aí em casa, participe também conosco desse momento, apontando o seu celular para o QR Code que aparece aí e participando conosco, ou ligando para a Casa da Mãe, 0300 210 1210. Nosso muito obrigado pelo seu carinho e generosidade. Se chegamos até você, é porque você tem cuidado muito bem de nós. Na alegria de ofertar, nós cantamos. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o sol que brilha forte,
te ofereço a dor do meu irmão, a fé na esperança e o meu amor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para alimento da nossa fraqueza, concedei que se tornem para nós sacramento da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unido a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando Brandes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O sangue de Cristo nos corte para a vida eterna. Amém. Comungar o corpo de Cristo também é se comprometer com a vida em unidade, com a comunhão que Deus deseja para cada um de nós. Você que for comungar, se aproxime do ministro, comungue em sua frente, depois volte ao seu lugar em prece, em oração. Se você não for comungar, pode ficar sentado e junto com os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede Aparecida de Comunicação, faça nesse momento a sua comunhão espiritual. Enquanto comungamos, nós cantamos.
recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, faze vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo, sem descuidar dos irmãos. Mil faces da tua face, faze que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Oremos. Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice. Fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olhando para a imagem de São José, dirijamos a Ele o nosso louvor, os nossos pedidos, pedindo de forma especial a você que é família dos devotos, pela sua saúde, paz e perseverança. São José, que é patrono também da igreja, da família dos devotos, suplicamos paz, bênção para todos nós, nossos amigos e nossos familiares. A São José, nosso louvor, cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho e em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos,
que São José interceda por nós. Ele que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar desse vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Voltando o nosso olhar agora à pequena imagem da Senhora Aparecida, a ela elevemos também a nossa súplica, nosso carinho, cantando a nossa consagração. Ó minha Senhora e também minha Mãe, ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Nosso muito obrigado a você que veio celebrar conosco hoje. Seja muito bem-vindo, a você que veio com sua família, com sua romaria. Muito obrigado por essa presença tão amiga e fraterna aqui no Santuário Nacional. E a você que celebrou conosco pela Rede Aparecida de Comunicação, muito obrigado. Após a nossa Eucaristia, continue sintonizado aí conosco no Benção da Manhã, com a nossa alegre programação na TV Aparecida. E, mais uma vez, reforçamos nosso convite para esse fim de semana, no 10, 11 e 12, o terço dos homens, os homens do terço, os homens que rezam o terço, virão aqui Aparecida para esse grande encontro de fé e de vida. Não deixe de fora, participe. Se ainda não cadastrou o seu grupo, cadastre e venha com sua romaria. O terço dos homens vai rezar pelas vocações para a igreja. Lá no a12.com você pode fazer a sua inscrição. Venha fazer esse encontro lindo, maravilhoso, para nos alegrarmos na igreja diante de nossa querida mãe, a Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora Aparecida, São José, seu esposo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. E de em paz, permanecer em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E a salva de palma bem bonita para a Senhora Aparecida.
Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva São José! Mais forte, mais bonito! Viva Jesus Cristo! E viva a nossa fé! Bom dia a todos! Nome docíssimo, nome de amor.